E aí, pessoal? Tudo bem? Que bom. Então, vamos lá. Vamos falar hoje do módulo 20 e 21, mas eu vou pedir muita atenção de vocês. Por quê? O módulo 20 e o 21, eles falam de conteúdos diferentes, tá? Não é uma continuação. O módulo 20 fecha um assunto, o 21 começa outro. Então, muita atenção nas duas coisas. A parte boa disso é que nenhuma das duas coisas é difícil. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Então, vamos lá. No capítulo 20, a gente vai falar de movimentos de uma força e alavancas, tá? Então, beleza, ok. O que é momento de uma força? Primeiro, a gente já viu várias ocasiões em que forças estão sempre equilibradas, né? Só que, muitas vezes, quando tem um movimento que está em equilíbrio, o que vai acontecer é que a força resultante vai ser zero e aí não vai ter nenhum movimento, não é? Em alguns casos, vai acontecer uma coisa engraçada. Você vai ter duas forças sendo aplicadas igualmente no mesmo objeto, né? Forças da mesma intensidade e sentidos opostos, e essas forças vão sendo aplicadas e vão se anular. Só que ainda assim vai ter algum movimento. Por exemplo, se eu boto uma força aqui e outra aqui, eu vou ter duas forças iguais no mesmo corpo, só que elas não vão se anular, olha só. Elas vão gerar um movimento nesse corpo. Vou botar assim que eu aplico mais embaixo, fica melhor. Olha só, vão ser aplicadas e esse corpo vai fazer um movimento circular, que nesse caso foi o movimento de cair. Tá bom? Então, ok. Essa tendência de fazer movimento circular, quando a gente tem forças em equilíbrio, que é o que é chamado de momento de uma força. Tá? A gente vê isso em vários casos, inclusive no caso que eu acabei de falar, né? Mas a gente também vê isso em rodas de carro, de bicicleta, apresentam esse momento de força. Muitas vezes vocês vão encontrar lugares, né, que falam de um modo um pouco mais desenvolvido, mais avançado, falando isso chamando de momento angular. Também pode ser um nome que vocês vão encontrar por aí, tá? Mas dá praticamente na mesma coisa. Não é uma coisa que a gente tem que se preocupar agora no 7º ano. Tranquilo? Beleza. A gente tem outra coisa falando de forças e tudo mais que é bastante importante pra gente, que é o conceito de... Agora que a gente vai entrar em forças circulares e vamos falar de forças que não estão em equilíbrio, é quando a gente começa a falar de alavancas, né, ou de dispositivos que vão reduzir a força. E aí a gente vai falar de novo um pouco de máquinas simples. A gente já deu uma pincelada em máquinas simples na aula anterior, né, que a gente fala que máquinas simples servem para reduzir o esforço que a gente precisa para exercer uma força, ou exercer um movimento, né? Então, beleza, ok. Essas máquinas simples, a gente vai ter, que é principal para a gente no nosso conteúdo de hoje, são as alavancas. O que é uma alavanca? A alavanca é uma máquina composta por uma haste, um ponto de apoio e, a princípio, só isso. Essa haste, ela pode ser dividida em duas partes. Vai ser o braço potente e o braço resistente. Braço potente é onde você coloca a sua força na alavanca, tá? E o braço resistente é o braço onde tem o objeto que você quer levantar ou mover de alguma maneira. Esse ponto de apoio que vai ter, muitas vezes no meio de uma alavanca, é chamado de fulcro, tá? Vocês podem achar tanto como ponto de apoio, quanto como fulcro. E a gente tem diversos tipos de alavanca. E o mais importante que a gente vai ver, o mais normal que a gente vê, são as alavancas que a gente chama de interfixas, onde o fulcro é no meio da alavanca. Tá? Que é o exemplo da gangorra. Pensa que você tem um colega de um lado da gangorra e você quer levantar esse colega. Você pega a sua força, faz para baixo num dos braços da alavanca. Esse braço onde você fez a sua força vai ser o braço potente. Ele vai do fulcro até você. E o braço resistente vai do fulcro até o seu colega. Então você bota a força aqui e você levanta o seu colega. Tá bom? Uma coisa importante a gente falar é que quanto maior o braço potente for em relação ao braço resistente, mais a sua força vai ser multiplicada.
Ou seja, menos esforço você precisa fazer, tá? Então pensa assim, já que o braço resistente vai até o seu colega, se o seu colega, em vez de sentar na ponta da gangorra e senta ali próximo ao meio, você vai fazer pouquíssima força para levantar ele. Se ele, em vez de... Ó, fulcro está aqui, hein? Se em vez de ele sentar aqui, ele senta aqui, quase nenhuma força. Qualquer forcinha que você faz, você já levanta aquele colega. Enquanto quando ele está na ponta, você tem que botar mais força ali para conseguir levantar ele. Tá? Ok. Isso nas alavancas interfixas. A gente tem outros tipos de alavanca. Exemplos de alavanca interfixa no nosso dia a dia, além das gangorras, a gente vai ter também o pé de cabra, ele pode funcionar como alavanca interfixa. Tesouras também. Tesouras e alicates, né? Só que elas são duas alavancas juntas. Ó. O fulcro fica no meio da tesoura, no parafuso, e ela, ó, braço potente é pedaço onde você pega para cortar, braço resistente é onde fica a lâmina. Ó. São duas alavancas interfixas associadas. E uma prova de que quanto maior é o braço potente, mais sua força é multiplicada, são aqueles alicates grandões de cortar arame, né? Se você for ver, a parte depois do fulcro dele é pequenininha. E a parte onde você segura é grandona. Por quê? Você segura lá na ponta e você faz pouquinha força para cortar um negócio de metal que é super resistente e super duro. Tá? Outros tipos de alavanca que a gente vai ter as alavancas que são interpotentes, que é quando você bota a sua força no meio da alavanca. Por exemplo, você vai ter, ó, fulcro, a parte potente no meio, onde você bota a sua força, e a parte resistente na ponta. Vai funcionar assim, ó. Você bota a sua força no meio e na ponta ele pega o negócio. Exemplo de alavanca assim, um pegador de salada. Pegador de salada, você bota a sua força no meio dele, não é? Pegador de salada. Cortador de unha. Cortador de unha, a força também vai no meio dele. Quando você aperta o negócio, a força é no meio. A unha está na ponta, é a resistência. Né? E a gente também tem as alavancas interresistentes, que é quando o ponto de resistência fica no meio. Então você fica com o fulcro, o ponto de resistência e a sua força. Exemplo de alavanca assim, aqueles espremedores que o pessoal usa em casa, espremedor de limão, espremedor de alho. Se você não conhece, procura uma foto aí que você vai encontrar fácil, tá bom? Todos esses equipamentos eles servem para a gente reduzir a força que a gente precisa para gerar um movimento, tá bom? Além disso, a gente vai ter outros tipos de máquinas simples, mas a gente não vai se aprofundar tanto, mas só para citar aqui, né, o plano inclinado, que a gente já falou na aula passada, e as roldanas ou polias também, tá? Agora, beleza, vamos lá. A gente vai entrar num outro tema agora, que é o do módulo 21, que a gente vai falar de temperatura e de calor. Não é difícil, tá? Só é uma coisa bastante nova, então presta atenção. Uma coisa que já não é mais mistério para vocês há bastante tempo é que as coisas são feitas de molécula, né? Lembra quando a gente fala da mudança de estado físico da água? Que tem lá as moléculas de H2O, que no estado sólido elas estão paradinhas, juntinhas, no líquido elas se movimentam mais, no estado gasoso elas estão completamente desprendidas uma das outras. Isso vocês sabem, não é? Então vocês já sabem a matéria que eu vou falar. Vocês ainda só não organizaram ela dentro do cérebro de vocês. Primeiro, vamos lá. O que é temperatura? Temperatura é como um corpo manifesta a quantidade de energia que ele tem nele. Ou seja, quanto mais energia, mais as moléculas desse corpo vão ficar agitadas. E mais quente esse corpo vai estar. Eu vou usar muitas aspas quando eu falar quente e frio, tá? Porque eu estou usando o conceito físico, não o conceito coloquial que a gente fala no nosso dia a dia. Nas físicas os nomes ficam um pouquinho diferentes, tá? Então, quanto maior energia um corpo tem, mais as moléculas dele vibram, tá? E a gente pode dizer que ele tem uma maior temperatura, a gente vai achar que eles estão mais quentes. E o contrário também é verdadeiro. Quando um corpo está com pouca energia, as moléculas dele vibram pouco e ele tem uma baixa temperatura. A gente meio que diz que ele vai estar frio, tá? Só que em física não existe frio, tá? Existe diferentes níveis de temperatura, mas não quente ou frio. Tem temperatura alta e temperatura baixa, tá bom? Então beleza. Temperatura é isso.
Quanto mais quente um objeto está, quer dizer o quê? Que ele tem muita energia e as moléculas estão vibrando muito. Quanto mais baixa a temperatura, menos energia, moléculas vibrando pouco. Tudo bem? Beleza. É isso aí. Como que a gente mede isso? Então, antes de falar de medição, vamos falar de uma coisa importante, que é a parte da dilatação térmica. Vamos lá. Se você tem um grupo de pessoas, 10 pessoas, e elas estão todas paradas juntinhas uma do lado da outra, elas vão ocupar um espaço pequeno. Mas se essas 10 pessoas estão dançando, se movimentando, se mexendo, essas 10 pessoas vão ocupar um espaço maior, não é? Então, é a mesma coisa que acontece com o objeto quando ele é aquecido. Quando, por exemplo, pensa quando você vai lá usar aqueles termômetros antigos, aquele termômetro que tem um líquidozinho no meio, uma colunazinha de mercúrio. O que vai acontecer? Quando aquele termômetro está marcando uma temperatura baixa, o mercúrio fica lá embaixo dele. Por quê? Porque as moléculas do mercúrio elas estão muito juntinhas uma das outras. Quando a temperatura começa a aumentar, quando começa a receber calor desse termômetro, vai acontecer o quê? As moléculas do mercúrio vão começar a se mexer mais. E aí esse mercúrio vai ocupar um espaço maior. E aí ele vai subir naquela barrinha, né, e vai te mostrar qual temperatura aquilo tá. Não é interessante isso? Por que a gente usa o mercúrio e não usa outras substâncias? Então vamos lá, porque normalmente substâncias metálicas, o mercúrio inclusive é um metal, só que é um metal líquido, tá? Substâncias metálicas tendem a aumentar mais de tamanho e diminuir mais de tamanho quando eles aumentam ou abaixam de temperatura, tá? Então, substâncias metálicas tendem a ter uma maior dilatação térmica. Ou seja, essa dilatação térmica é a mudança de tamanho que ele vai ter quando é aquecido. Essa dilatação ela pode ser tanto linear, né, que ela só cresce em uma direção, como se fosse um fio ou um vergalhão, né, que isso vai crescer assim. Pode ser uma dilatação bidimensional, que é quando você tem tipo uma chapa de ferro e ela só vai dilatar assim e assim. Ou pode ser uma dilatação volumétrica, né? Ou tridimensional, que é quando você tem tipo uma bola de metal e ela dilata nas 3 dimensões. Um cubo de metal, ele vai dilatar tanto para cima, quanto para os lados, quanto em profundidade. Tá bom? Beleza. Isso é a parte da dilatação térmica. Mas falando do termômetro, tem uma coisa interessante da gente entender. A gente já entendeu o que é temperatura. Agora a gente tem que entender o que é calor. É a mesma coisa, calor e temperatura? Na física, não. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, temperatura. A gente já sabe que é a quantidade de energia que tem no corpo. O que é o calor? O calor é quando energia térmica flui de um corpo para outro. Por quê? No nosso universo, as substâncias não aguentam ficar muito diferentes uma das outras. Elas não gostam. Então, se eu estou muito quente, se eu tenho muita energia, minha temperatura está alta, e aquele negócio ali, esse negócio aqui, está com a temperatura baixa, obrigatoriamente eu tenho que ceder a temperatura para aquilo ali. E o que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu estou perdendo calor para essa substância. Eu estou sentindo até água geladinha. Quando a gente sente uma coisa gelada, é o jeito do nosso sistema nervoso dizer para a gente que a gente está perdendo calor para essa coisa aqui, para essa água. Por quê? Energia térmica está saindo do meu corpo e passando para as moléculas de água. Depois de um tempo que eu vou ficar segurando essa água gelada, ela não vai mais estar gelada, né? Por que ela não vai mais estar gelada? Porque a minha energia térmica vai passar para ela, na forma de calor, até que a temperatura da água e a do meu corpo fiquem iguais. Então, calor vai passar sempre do objeto com maior temperatura para o objeto de menor temperatura. Isso não vai acontecer para sempre. Vai acontecer até que os dois corpos estejam na mesma temperatura, o que a gente chama de equilíbrio térmico. Tudo bem? Então, temperatura, quantidade de energia que um corpo tem, ou quantidade de vibração, né, nas moléculas. É a mesma coisa. Calor é o quê? É a transferência de energia térmica de um corpo para o outro. Tudo bem? Equilíbrio térmico é quando os dois corpos chegam na mesma temperatura.
E a sensação térmica? Se eu sinto um negócio friozinho, é porque esse negócio tem menos temperatura que eu e eu estou perdendo calor para esse corpo. Mas se eu pego uma outra coisa, tipo um celular carregando, e acho que ele está quente, é porque ele tem mais energia térmica que eu e ele está passando calor para mim. Tá? Sempre que ele sente calor, a gente está recebendo, no sentido coloquial da coisa, né? Quando a gente sente que está quente, é porque a gente está recebendo energia térmica do ambiente. Quando a gente sente que está frio, a gente está perdendo energia térmica para o ambiente. Tá bom? Quando está quente, a gente ganha calor. Quando está frio, a gente perde calor. Tranquilo? É isso. Tá vendo? Não é super difícil. É uma coisa que vocês já sabiam, por causa da quando a gente estuda a mudança de estado físico da água. Vocês só não sabiam que já sabiam isso antes. E a ciência está aí para isso, para ajudar a gente a organizar os nossos conhecimentos e entender eles com perfeição. Tudo bem? É isso. Façam os exercícios do módulo 21 e 22 e até a próxima aula. Tchau!